Salomão é um dos personagens mais emblemáticos da história bíblica, conhecido por sua sabedoria, riqueza e reinado próspero em Israel. Ele foi filho do rei Davi e sucedeu seu pai no trono, governando por cerca de 40 anos. Salomão é lembrado por suas habilidades de liderança, pela construção do Templo de Jerusalém e por sua fama como sabedoria um juiz. No entanto, apesar do seu início glorioso, a sua queda é um ponto marcante na sua história. A despeito de sua sabedoria, Salomão acabou cedendo às influências de suas muitas esposas estrangeiras, que o levou a adotar práticas religiosas proibidas, comprometendo sua fidelidade a Deus e, consequentemente, enfraquecendo sua derrota e levando à divisão do reino após sua morte. O reinado de Salomão marca um período de grande importância na história do Reino Unido de Israel. Ele governou por volta do século 10 anos antes de Cristo, sucedendo seu pai, o rei Davi, e consolidou um período de instabilidade, prosperidade e expansão para Israel. Durante o reinado de Salomão, o Reino Unido de Israel alcançou seu apogeu em termos de poder, riqueza e influência. Sua sabedoria e habilidades diplomáticas o levaram a estabelecer alianças com nações vizinhas, ampliando as fronteiras e consolidando relações comerciais. Um dos marcos de seu reinado foi a construção do Templo de Jerusalém, um projeto monumental que se tornou o centro espiritual e religioso do povo de Israel. Além disso, Salomão desenvolveu um sistema administrativo eficiente e promoveu o comércio, o que contribuiu significativamente para a prosperidade econômica do reino. No entanto, o seu reinado não esteve isento de desafios. A imensa riqueza acumulada trouxe consigo exigências excessivas sobre o povo, resultando em algum descontentamento. Além disso, as políticas de Salomão, especialmente sua política de casamentos com mulheres estrangeiras, levaram à introdução de novas reflexões e práticas religiosas que minaram a fidelidade do reino ao Deus de Israel. Essa época, apesar de ser de grande glória e expansão para o reino, também plantou as sensações que, após a morte de Salomão, levaram à divisão do reino em Israel, ao norte, e Judá, ao sul, marcando uma mudança crucial na história do povo de Israel. Salomão, o filho de Davi e Batseba, nasceu em circunstâncias marcantes, envolvendo a reconciliação de seus pais após um escândalo que abalou o reino de Israel. Seu nascimento foi cercado por profecias e esperanças, sendo escolhido por Deus para suceder seu pai no trono. Após a morte de Davi, Salomão ascendeu ao trono de Israel. Sua ascensão foi marcada por uma demonstração precoce de sabedoria ao resolver uma disputa entre duas mulheres pelo mesmo bebê, um evento que solidificou sua convicção como um líder sábio e justo. Ainda jovem, Salomão herdou um reino estável e iniciou seu reinado com uma visão de unidade e progresso para Israel. Ele demonstrou uma habilidade notável para a diplomacia e administração, estabelecendo alianças estratégicas com reinos vizinhos e consolidando a paz na região. Seu governo testemunhou um período de prosperidade econômica, com um florescimento comercial e a construção de projetos monumentais, incluindo o Templo de Jerusalém. Salomão era conhecido não apenas por sua sabedoria, mas também por sua justiça e capacidade de governar. Seu reinado inicialmente representou uma era dourada para o povo de Israel, mas ao longo do tempo, desafios internos e influências externas afetaram sua liderança e o destino do reino. Salomão é reconhecido por sua sabedoria excepcional, uma qualidade que se tornou emprestada ao longo dos séculos. Sua confiança de homem prudente é fornecida além das fronteiras de Israel, atraindo líderes e sabedorias de outras nações em busca de seus conselhos e ensinamentos. O relato bíblico da disputa entre duas mulheres pelo bebê é apenas um exemplo de seu discernimento e habilidade para solucionar conflitos. Um dos pontos mais marcantes de seu reinado foi a construção do magnífico Templo de Jerusalém, um projeto grandioso que se tornou um símbolo não apenas da fé do povo de Israel, mas também um marco impressionante na região. Este templo foi o centro espiritual do país, abrigando a Arca da Aliança e ocasionalmente como local para os rituais e celebrações religiosas. Além disso, a fama de Salomão ultrapassou as fronteiras de seu reino. Sua confiança como um líder sábio e próspero é reservada para todo o mundo conhecido na época, atraindo a atenção de reis e comerciantes de terras distantes. Isso levou a uma era de comércio florescente e relações diplomáticas robustas, enriquecendo o reino de Israel e aumentando sua influência internacional. Seu governo foi marcado por uma era de paz e prosperidade, onde os cidadãos de Israel
desfrutam de estabilidade e crescimento econômico. Suas políticas sábias e sua administração eficiente foram fundamentais para o sucesso e a expansão do Reino Unido de Israel durante seu reinado. A queda de Salomão está intimamente ligada a um distanciamento gradual de seus valores iniciais e princípios fundamentais. Apesar de seu reinado ter começado com grande promessa e sabedoria, ao longo do tempo, alguns aspectos desenvolvidos para sua queda: política matrimonial e influência estrangeira. Salomão casou-se com várias mulheres de nações estrangeiras para forjar alianças políticas e comerciais. O problema surgiu quando essas mulheres trouxeram suas ideias e práticas religiosas, levando Salomão a permitir o desejo de deuses estrangeiros em Israel. Esse distanciamento do monoteísmo estrito inicial do povo de Israel minou a integridade religiosa do reino, excessos e demandas sobre o povo. A construção de projetos grandiosos, como o Templo de Jerusalém, e a expansão do governo levaram a demandas excessivas sobre o povo. Impostos e serviços obrigatórios sobrecarregaram a população, gerando insatisfação e descontentamento, acúmulo de riquezas e luxo. Uma imensa riqueza e o estilo de vida luxuoso de Salomão, influenciado pela riqueza vinda do comércio e das alianças, também desenvolvido para a desconexão do rei com as realidades e necessidades do povo. Isso criou divisões sociais e econômicas no reino. Descumprimento das instruções divinas. Salomão levou-se das instruções e mandamentos de Deus, que foram fundamentais para a unidade e proteção de Israel. Sua tolerância com a idolatria e a adoção de práticas contrárias às leis divinas enfraqueceram a conexão espiritual do rei com o propósito original do povo de Israel. Esse afastamento gradual de seus valores iniciais minou a base do reinado de Salomão, criando internas e gerando um terreno fértil para a divisão e declínio do reino após sua morte. As alianças matrimoniais de Salomão com princesas estrangeiras foram estratégias políticas para fortalecer com reinos vizinhos e ampliar as relações comerciais. No entanto, esses casamentos tiveram uma influência significativa sobre sua espiritualidade e convicção, resultando em uma mudança gradual em seu desejo e práticas religiosas. Ao se casar com mulheres de diferentes origens, tribos e culturais, Salomão permitiu que essas esposas continuassem a adorar seus próprios deuses em Israel. Ele construiu altares para esses deuses estrangeiros, contradizendo as leis e os princípios estabelecidos por Deus para o povo de Israel. Essa concessão à inspiração de espiritualidades estrangeiras refletiu um afastamento gradual dos princípios religiosos monoteístas de Deus de Israel, abrindo espaço para a influência de influências educadas e rituais pagãos. Essas, com práticas religiosas dedicadas às leis divinas, enfraqueceram a conexão espiritual de Salomão com o propósito original do povo de Israel, levando à corrupção espiritual do reino. O resultado foi uma divisão na liderança espiritual do rei e do povo, minando a base da fé e unidade que eram essenciais para a proteção e as ameaças de Israel. Esse distanciamento espiritual foi uma das principais causas que levaram à queda espiritual e à subsequente divisão do reino após a morte de Salomão. As consequências das alianças matrimoniais de Salomão foram profundas e impactantes para o reino de Israel, principalmente devido à introdução de práticas religiosas estrangeiras e à construção de altares para deuses estranhos, corrupção espiritual. A permissão para que suas esposas estrangeiras adorassem seus próprios deuses dentro de Israel resultou na introdução de confiança e práticas religiosas não alinhadas com o monoteísmo estrito praticado pelo povo de Israel. E isso causou uma corrupção espiritual, minando os fundamentos da fé e da devoção a Deus de Israel, desobediência às leis divinas. A construção de altares para esperanças estrangeiras representou uma clara violação dos mandamentos estabelecidos por Deus, que proibiam a alegria de outros deuses. Essa desobediência enfraqueceu a aliança entre Deus e seu povo, rompendo a fidelidade espiritual que era fundamental para a proteção e vitória de Israel. Divisão espiritual e social. A facilidade dessas práticas religiosas estrangeiras afetadas, divisões internas dentro do reino de Israel. Além da divisão espiritual entre o espiritual Deus de Israel e aos deuses estrangeiros, também houve divisões sociais entre aqueles que apoiavam as práticas de Salomão e aqueles que mantinham a devoção exclusiva ao Deus único, declínio espiritual e consequências futuras. Essas ações de Salomão pavimentaram o caminho para a decadência espiritual do reino, abrindo espaço para futuras instabilidades e a divisão após sua morte, quando as tribos do norte se separaram do reino de Judá, iniciando um período tumultuado na história de Judá e Israel. Em suma, as alianças matrimoniais de Salomão e sua tolerância ao turismo de deuses estrangeiros resultaram em uma transformação espiritual prejudicial para Israel, minando os valores religiosos e sociais que eram a base da identidade e unidade do povo.
Essas ações tiveram consequências de longo alcance na história do Reino de Israel. O declínio de Salomão teve um impacto profundo no futuro do Reino de Israel, culminando na divisão do país após sua morte, descontentamento e oposição interna. Durante seu reinado tardio, o descontentamento começou a crescer entre as tribos de Israel, as políticas opressivas e as demandas excessivamente impostas pelo governo de Salomão. A carga de impostos e trabalho sobre o povo gerou insatisfação, alimentando a oposição ao rei, divisões políticas e tribais. A morte de Salomão marcou um ponto de inflexão crucial. Seu filho Roboão herdou o trono, porém sua abordagem inflexível e autoritária exacerbou as tensões existentes. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, se rebelaram contra o governo opressivo de Roboão, resultando na divisão do reino. 10 tribos formaram o Reino de Israel, ou Israel do Norte, com capital em Samaria, enquanto 2 tribos, Judá e Benjamim, encontraram-se sob o domínio de Roboão, formando o Reino de Judá, ou Judá do Sul, com Jerusalém como capital, instabilidade e conflitos posteriores. A divisão do reino trouxe um período de instabilidade e conflitos constantes entre os 2 reinos. Houve disputas territoriais, rivalidades políticas e religiosas, levando a conflitos frequentes e até mesmo guerras entre Israel do Norte e Judá do Sul. Impacto na identidade nacional. A divisão comprovada na perda da unidade nacional e na fragmentação da identidade de Israel como um povo unificado. Cada reino desenvolveu suas próprias dinastias, tradições e práticas religiosas, enfraquecendo a coesão que antes mantinha as tribos unidas. A queda espiritual e política de Salomão, juntamente com as consequências de suas políticas e práticas durante seu reinado, pavimentou o caminho para a divisão do reino de Israel. Essa divisão marcou um ponto crítico na história de Israel e teve repercussões duras na política, cultura e religião do povo hebreu. A queda de Salomão oferece lições valiosas que transcendem sua história específica e são relevantes até os dias de hoje, destacando a importância da fidelidade aos princípios e valores fundamentais, integridade e fidelidade aos princípios. Salomão começou seu reinado com sabedoria e integridade, mas ao ceder às pressões externas e comprometer seus valores, perdeu o rumo. Sua história ressalta a importância de se manter fiel aos princípios fundamentais, mesmo em face de influências externas ou tentações. Responsabilidade como líder. Como líder, Salomão tinha a responsabilidade de guiar seu povo com sabedoria e justiça. Sua queda destaca a necessidade de os líderes manterem a lealdade aos interesses e bem-estar daqueles a quem servem, evitando o egoísmo e tomando decisões que promovam o benefício coletivo. Cuidado com alianças e influências externas. As alianças matrimoniais de Salomão, embora concebidas para fortalecer o reino, resultaram na introdução de importância e práticas estrangeiras que minaram a coesão religiosa e espiritual de Israel. Isso ressalta a importância de avaliar cuidadosamente as influências externas e suas consequências nas decisões individuais e coletivas. Consciência das consequências de ações individuais. As escolhas de Salomão tiveram consequências de longo alcance para o povo de Israel. Sua história serve como lembrete de que as ações individuais, especialmente quando estão em posição de liderança, podem ter um impacto significativo e duradouro na sociedade e nas gerações futuras. A importância da humildade e do autocontrole. Salomão, apesar de sua sabedoria inicial, perdeu a moderação e o autocontrole ao se deixar levar pelas tentativas e excessos. Sua história destaca a necessidade de humildade e autoconsciência para resistir às armadilhas do poder, riqueza e influência. Essas lições extraídas da queda de Salomão são pertinentes em diferentes aspectos da vida, seja na liderança, nas relações pessoais ou na tomada de decisões. Elas ressoam como um lembrete poderoso da importância de manter a fidelidade aos valores fundamentais para uma vida ética, íntegra e responsável. A história de Salomão é um rico gerenciamento de aprendizado e reflexão, oferecendo insights importantes que podem iluminar nossas próprias jornadas. Sabedoria e discernimento. Salomão é conhecido por sua sabedoria, uma qualidade que buscou durante sua vida. Sua história nos incentiva a buscar sabedoria em nossas próprias jornadas, aprimorando nosso discernimento e entendimento para tomar decisões sábias e justas. Integridade e valores. A queda de Salomão ressalta a importância de manter a integridade e permanecer fiel aos nossos valores fundamentais. Nos encorajamos a resistir às tentativas que podem nos desviar do caminho ético e moral que desejamos trilhar. Responsabilidade na liderança. Como líder, Salomão desafiou desafios ao longo de seu reinado. Sua história nos lembra da responsabilidade que vem com a liderança e a importância de tomar decisões considerando o bem-estar coletivo. Consequências das escolhas. As escolhas de Salomão tiveram impactos profundos.
Sua história nos alerta sobre as consequências de nossas próprias escolhas, nos lembrando de considerar cuidadosamente as implicações de nossas ações, humildade e autoconhecimento. A história de Salomão mostra como até as mais sabedorias podem se desviar quando perdem a humildade e o autoconhecimento. Isso nos motiva a cultivar essas qualidades, limitando nossas limitações e buscando o equilíbrio em nossas vidas. Reflita sobre a trajetória de Salomão, nos convida a olhar para nossas próprias vidas, para avaliar nossas decisões, aprimorar nossas habilidades de liderança pessoal e cultivar valores que são essenciais para uma vida significativa e ética. Sua história serve como um guia atemporal para aprendermos e crescermos em direção a uma vida mais plena e consciente.